Aqui, ó. Estava sem som aí. Aí vai ficar melhor para nós. Eu queria ficar lá onde o pastor estava, mas é porque para gravar, aí por isso que tem que ficar aqui. Amém, glória a Deus, bom dia. Vamos orar para Deus nos abençoar, continuar falando conosco nessa manhã, através do estudo bíblico. Amém? Fecha seus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor, pelo culto que participamos. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor continue falando conosco, ó Deus, através do livro de Lucas, que foi falado, que foi ministrado no culto, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue nos ensinando, para que nós possamos, meu Deus, a cada dia mais nos aproximar daquilo que o Senhor espera de nós, que o Senhor projetou para nós. Em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? O pastor pregou em Lucas, sobre o homem da mão ressequida. Ele falou no culto sobre o curar no sábado, e é exatamente o tema da nossa mensagem hoje. Só o texto é diferente. Nós vamos em Lucas 10, Lucas 13, a partir do versículo 10. O irmão vai colocar ali. O tema do nosso estudo é valorizando pessoas. Então, vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 13, 10, 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Então, nós vamos continuar falando, no nosso estudo sobre uma cura maravilhosa que Jesus realizou num dia de sábado e que causou um grande impacto naquela sinagoga, que causou uma grande discussão, como o pastor falou aqui, sobre os fariseus, que se levantaram também. Aliás, no exemplo do pastor Evandro, eles se levantaram antes mesmo de realizar a cura, Logo que eles viram Jesus entrando na sinagoga e sabiam que tinha ali um aleijado, um homem com a mão ressequida, eles já começaram a se cutucar e a falar: será que Jesus vai curar? Por quê, irmãos? Porque Jesus, aqueles religiosos da época, eles procuravam a todo tempo um motivo para acusar Jesus. Eles queriam acusar Jesus, eles não aceitavam que Jesus era o Messias, eles não aceitavam que Jesus era o Salvador. E eles queriam mesmo um motivo para acusá-lo. E aí eles tentavam de todas as formas. Mas, como o pastor Evandro bem frisou, Jesus tinha a resposta para todas as coisas. Jesus, ele
ele era a personificação da palavra, né? Quer dizer, aquilo que eles pregavam, a lei de Moisés, a palavra naquela época, Jesus era a encarnação da palavra. Então, e ele veio questionando a prática religiosa daquelas pessoas. Como hoje ainda, a gente deve questionar e deve observar, porque a prática religiosa, o tema do nosso estudo é valorizando pessoas. A prática religiosa, ela não pode ser maior do que a pessoa, ela não pode ser mais importante do que a pessoa. Nós somos mais importantes para Deus do que nossas práticas religiosas, do que aquilo que nós fazemos. Entendeu? A pessoa é mais importante. E todas as pessoas, elas são importantes para Deus. Pode passar aí, Natan. Isso. Irmãos, nós lemos nesse texto, o texto fala de uma mulher que andava encurvada. Esse texto, ele só Lucas que traz esse texto. Lucas, que a gente sabe que era um médico. E ele descreve muito bem como que era a enfermidade daquela mulher. Então, vocês imaginam que aquela mulher, ela andava encurvada. Tinha 18 anos que ela andava desse jeito. Então, vocês imaginam que ela andava assim, olha, ela não olhava para frente. Eu imagino que ela sequer conseguia ver Jesus, ou sequer conseguia ver as pessoas, ou como que aquela mulher andava, porque de tanto que ela era encurvada, ela andava olhando para baixo, entendeu? É claro que ela podia, né, levantar os olhos, mas naturalmente, imagina se eu virar aqui, ó, naturalmente a minha cabeça tomba também, não tomba? Não é só o corpo que tomba. E era assim que aquela mulher viveu durante 18 anos. E diz a palavra, o texto que nós lemos fala que aquela enfermidade dela, que ela tinha uma enfermidade e que ela era subjugada por Satanás. Né? Era uma doença maligna. A palavra do Senhor, lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então a palavra fala que Jesus, ele veio para derrotar o diabo. E quando Jesus chegou naquela sinagoga, irmãos, vocês imaginem que na sinagoga os homens se assentavam separados das mulheres. Então, os homens assentavam nas primeiras cadeiras e as mulheres assentavam nas últimas cadeiras. Tinha uma cortina que separava. E é interessante porque muitos milagres relatados na Bíblia, as pessoas iam até Jesus, elas procuravam Jesus, né? A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, que tinha hemorragia por 12 anos, ela ouviu falar que Jesus ia passar e ela foi até Jesus, ela tocou em Jesus e ela foi curada. Mas no caso dessa mulher, não. Eu imagino que pela enfermidade dela, né, de ficar curvada, talvez ela não tenha nem visto que Jesus tinha entrado naquela sinagoga. Né? Ela estava lá no fundo, ela estava nas últimas cadeiras e tinha uma cortina que separava, tinha uma cortina que dividia. Mas Jesus chegou ali e enxergou aquela mulher. Irmã, ele enxergou ela lá. Imagina, ela estava lá na última cadeirinha. Jesus enxergou. Amém? Eu quero te dizer nessa manhã, é estudo, mas eu quero te dizer nessa manhã que Jesus te enxerga. Aonde você está, Jesus te enxerga. Quantas vezes, irmãos, a gente anda encurvado na vida. A gente anda tombado na vida. Porque no caso daquela mulher era uma enfermidade.
E no caso daquela mulher, a palavra de Deus diz que aquela enfermidade, ela era de Satanás. E o prazer de Satanás é nos ver caídos, é nos ver curvados, é nos ver tombados. Quantas vezes o sofrimento, a dor, a tristeza faz com que a gente ande de cabeça baixa, faz com que a gente ande curvado, faz com que a gente ande, né, com os olhos fitos no chão. Mas Jesus, como naquele dia ele estava lá para endireitar aquela mulher, para curar aquela mulher, Jesus está aqui nessa manhã. Ele está aí na sua casa. Ele está aonde você está, na hora que você assistir essa live. E Jesus está aqui para nos endireitar. Jesus está aqui para tirar todo o peso que vem sobre os nossos ombros e que nos deixa abalados, que nos deixa tristes, que nos deixa caídos. Jesus, ele continua curando. Glória a Deus. Jesus continua operando. E Jesus, ele ainda está aqui para nos levantar. E ele nos enxerga aonde quer que a gente esteja. Ele enxergou aquela mulher. Ele enxergou, ele chamou aquela mulher para frente. Ele chamou aquela mulher na frente dos homens, o que era contra o protocolo, contra as práticas religiosas, porque a mulher não podia vir à frente. Mas Jesus se preocupava mais com pessoas do que com a prática religiosa. Amém? Pode passar. Jesus é aquele que veio para libertar. Jesus, ele era o libertador em ação. E no versículo 12 e 13, nós lemos: ao vê-la, Jesus chamou à frente, então ele mandou que a mulher viesse lá de trás, na frente, e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. E então lhe impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Aleluia. Jesus não se importava se era sábado. Jesus não se importava com a prática religiosa. Jesus se preocupava com as pessoas. Quando ele entrou naquela sinagoga, ele viu aquela mulher. Ele viu que aquela mulher precisava de cura. Aquilo era uma prática que os judeus eles não faziam no sábado. Mas Jesus não se preocupou com isso. Por quê? Porque o sofrimento daquela mulher era maior, era mais importante acabar com aquele sofrimento do que observar a tradição de que no sábado nada podia fazer. Amém? Às vezes, nós nos preocupamos tanto em cumprir as práticas religiosas da igreja, estar aqui nos cultos, estar cumprindo aquilo que é determinado, aquilo que o pastor passa para a gente fazer, mas às vezes a gente deixa de observar uma pessoa que está do nosso lado, que está precisando de ajuda. E aquela pessoa é mais importante. Aquela pessoa é mais importante. Então, às vezes, irmãos, o que Jesus quer de nós, ele não quer que nós sejamos somente religiosos. É um perigo essa questão da religião, porque ela, às vezes, ela nos tira do propósito de Deus. Nós precisamos muito mais observar as pessoas, observar quem está do nosso lado. Entendeu? Às vezes tem alguém na sua casa que está precisando de você e talvez você não possa ir no culto para ajudar e para servir aquela pessoa. Um parente, um familiar, um amigo. Jesus não vai te condenar por causa disso. Porque aquela pessoa ali, ela é mais importante. Amém? Pode continuar. Como eu disse, a cura, ela não foi um pedido da mulher. Jesus, ele teve a iniciativa de curar aquela mulher. Então, olha só. A maioria dos milagres relatados na Bíblia, a pessoa chega até Jesus e Jesus diz assim: a sua fé te curou. Vá e não conte para ninguém.
Eles iam contar para todo mundo, né? Mas Jesus falava, vai, não conte para ninguém, a sua fé te curou. Nesse caso específico, foi Jesus que teve a iniciativa. Jesus que chegou até aquela mulher, chamou aquela mulher e resolveu curar a enfermidade. As pessoas que estavam ali naquela sinagoga, elas estavam contra aquela atitude de Jesus. Então, olha só, quando Jesus quer agir, quando Jesus quer curar, independe muitas vezes até da nossa fé, né? É interessante que em outras curas, Jesus diz, a sua fé te curou, né? Algumas, eu creio que a maioria, é a fé que cura mesmo. Mas há situações em que Jesus quer nos curar. Jesus quer operar a cura. E se Ele quiser operar a cura, ainda que não tenha fé, ainda que todo mundo duvide, Jesus vai operar porque Ele é Deus. Amém? Então Jesus ele tem maneiras diferentes de operar. Ele tem maneiras diferentes de agir. Quantos livramentos, quantas curas que às vezes nós já experimentamos na nossa vida e que a gente não pediu para Deus, aconteceu. É porque quando Jesus quer vir e quer curar, Ele vem e Ele cura, independente da fé, independente de quem duvide, independente das críticas, né, que aqueles religiosos ali estavam criticando Jesus. Em Marcos 5,34, há um outro exemplo, onde Jesus diz, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Nesse caso dessa mulher, não precisou da fé dela para que ela fosse curada. Amém? Continua. Olha só, a reação daquelas pessoas àquele milagre que aconteceu. O versículo 14, nós lemos. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venha para ser curados nesses dias, e não no sábado. O chefe da sinagoga, ele ficou muito incomodado com aquela cura. Então, olha só para vocês verem como que era o pensamento daquelas pessoas, e alguns hoje ainda pensam assim. Para ele era mais importante cumprir o protocolo. 6 dias trabalha, no 7º dia descansa. Ainda é assim, irmãos. É claro que naquela época eles não faziam nenhum trabalho. É aquilo que o pastor falou, não varria uma casa, não lavava uma vasilha, não fazia absolutamente nada. Hoje nós fazemos alguma coisa que nós precisamos. É importante tirar um dia para o Senhor, né? Porque o sábado ou o domingo, é importante, isso é importante a gente ter um dia para o Senhor, um dia que a gente dedica ao Senhor. Naquele dia, eu vou ter o cuidado de me preparar para ir para o culto, de participar do culto, vou participar do estudo bíblico, eu vou orar. Muitos tiram esse dia para jejuar. Isso tudo é importante. Mas aquilo que precisa ser feito, precisa ser feito. Se alguém estiver precisando de ajuda, que foi o que Jesus mostrou ali. Aquela mulher tinha 18 anos que ela ia naquela sinagoga. Então, vocês imaginam que ela não ia só no dia de sábado. Por 18 anos, o chefe da sinagoga não enxergou aquela mulher. Ninguém viu aquela mulher, ninguém viu a necessidade dela. E precisou Jesus chegar num sábado para enxergar que aquela mulher, quantos anos ela estava ali, há quantos anos ela estava sofrendo e precisava ser curada. Então Jesus foi e operou um milagre. Amém? E foi criticado pelo chefe da sinagoga. Pode passar. As pessoas são mais importantes do que as estruturas da religião. Isso que Jesus veio mostrar. A gente sempre fala aqui, nós estamos estudando o livro de Lucas. Faltam ainda 4 lições para a gente completar o livro de Lucas, e aí vamos para um outro livro do Novo Testamento.
E nós já sempre falamos aqui que Lucas, ele apresenta Jesus como homem. Então, Lucas sempre mostra Jesus preocupado com as pessoas, Jesus falando que a gente deve ter compaixão, Jesus dizendo que a gente deve preocupar com as pessoas, que as pessoas são importantes. Quer dizer, esse lado humano de Jesus, de dizer, olha, as pessoas são mais importantes do que as práticas religiosas. Era isso que Jesus dizia para aquele povo, era isso que Jesus pregava, era isso que Jesus falava. Porque, irmãos, Jesus fazia tudo que era contra o protocolo, tudo. Jesus sentava com o pecador, Jesus recebia pecador, ia na casa de pecador. Jesus, ele veio para todos. Ele veio para todos. A religião, ela não pode limitar o poder de Jesus e a atuação de Jesus. Jesus não veio para os religiosos. Ele não veio só para, como o pastor disse, ele veio para todos, para judeu, para gentio. Ele veio para todas as pessoas. E a gente não pode limitar isso em função da religião. Pode passar, Natan. Aí nós voltamos, né? O problema da religião. Aí, o que é importante a gente guardar nessa manhã? A religião verdadeira é a que se preocupa com as pessoas. É a que valoriza as pessoas. Minha irmã, o seu problema, a sua necessidade, meu irmão, a sua dificuldade é mais importante do que qualquer coisa que acontecer aqui. Do que tudo que acontecer aqui. A sua necessidade é mais importante. A minha necessidade é mais importante. E a gente precisa estar atento para isso. A gente precisa ser sensível a isso. A verdadeira religião, ela implica em quê? Adorar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Por isso que eu preciso valorizar as pessoas. O que é amar o próximo como a mim mesmo? Eu quero tudo de bom para mim. Vocês querem coisa ruim para vocês? Não, né? A gente não quer tudo de bom para a gente. A gente quer ser feliz, a gente quer ser próspero, a gente quer ter uma família abençoada, a gente quer ter saúde, a gente quer ter uma vida espiritual abundante, a gente quer tudo de bom para a gente quer Deus cuidando da gente, a gente quer Deus protegendo a gente quer a cura de Deus, né? Nós queremos tudo isso. Então, religião é isso. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu amo ao próximo como a mim mesmo. Então, aquilo que eu desejo para mim, aquilo que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Amém? Por isso que eu preciso me preocupar. Porque aquilo que eu quero para mim, eu quero o melhor para mim. Em todas as áreas da minha vida, eu quero o melhor para mim. Todo ser humano é assim. Ninguém quer o próprio mal. Eu quero o melhor para mim. Eu preciso querer o melhor para o próximo. Esse é o sentido da religião. Amém? Pode passar. Aí Jesus, lá no versículo 15, ele fala para aqueles homens. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Pode passar. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Quer dizer, aquilo que o pastor pregou também na mensagem, né? Que a mensagem, ele falou também sobre a cura no sábado. O que Jesus está dizendo para eles? Se o animal seu que está preso, ele não precisa alimentar todo dia, ele não toma água todo dia, você não desamarra o seu animal e leva lá para tomar água, e leva lá para comer. Porque, irmãos, Jesus, ele chama aqueles religiosos de hipócritas, porque eles eram hipócritas mesmo. Vocês imaginam se tem condição, se a pessoa tem criação,
ou em qualquer situação. Vocês imaginem, se tem condição, irmã, de um dia de domingo, a gente não fazer absolutamente nada. Esforço nenhum, trabalho nenhum. Existe possibilidade disso? Primeira coisa, a gente vai almoçar ou jantar como? Se ninguém fizer. Então, quer dizer, aquelas pessoas, eles questionavam o fazer o bem no sábado, o curar no sábado, o preocupar com o próximo no sábado, o valorizar as pessoas no sábado, o ministrar a cura no sábado, o socorrer quem precisava no sábado, mas algum trabalho eles faziam. Eles não cumpriam a lei 100%, porque isso é praticamente impossível. É praticamente impossível. Dá para passar um dia se eu vou tomar um café, alguém tem que fazer o café. Se não for eu, alguém vai fazer. Né? Se eu vou almoçar, ainda que a comida esteja pronta, tem que esquentar, ninguém vai comer frio. Algum trabalho eles faziam. Então, o que Jesus mostra para eles? Fala, vocês são hipócritas, porque vocês dão mais valor para um animal do que para uma mulher que é filha de Abraão, que é israelita. E Jesus ainda lembra para eles, fala assim, olha, o que é ser filho de Abraão? Ser filho de Abraão é ser participante da aliança com Deus, é ser herdeiro da promessa de Deus. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos participantes da promessa. Nós somos participantes da aliança. E é isso que Jesus diz. Fala que o que é mais importante? Um animal ou uma pessoa para quem Jesus veio e morreu? Porque ele morreu foi por nós. Ele morreu foi pelos seres humanos, não foi pelos animais. Jesus morreu pelos seres humanos. Então, Jesus mostra aquilo para aquele povo. Que aquela mulher era importante, que o problema daquela mulher era importante, que tinha 18 anos já que ela sofria, era muito tempo. Então, qual que era o problema? No sábado, então, eu não posso fazer o bem porque eu preciso cumprir a lei? Jesus chama atenção para a hipocrisia deles. Pode passar, Natan. Aí no versículo 17, tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então, olha só, houve dois grupos ali naquela sinagoga. Os que criticaram, né? Os religiosos, os fariseus, o chefe da sinagoga, eram aqueles que iam lá para criticar mesmo tudo que Jesus fazia. Aqueles ali, quando viram a cura e depois da resposta de Jesus, porque eles não tiveram como refutar a resposta de Jesus, eles ficaram envergonhados. Enquanto que a outra parte, esses eram os religiosos, enquanto que a outra parte, que não estava preocupado com a religiosidade, ficaram maravilhados com o milagre operado, ficaram felizes com aquilo que Jesus fazia. Glória a Deus. Pode passar. Algumas lições que nós tiramos desse milagre, para encerrar nosso estudo. 3 lições. A primeira, às vezes os milagres acontecem, mesmo sem fazermos nada, nem pedirmos alguma coisa. Né? Aquilo que nós dissemos, aquela mulher estava lá no fundo, havia uma cortina tampando, as mulheres sentavam-se separadas dos homens, e Jesus que foi ao encontro dela, Jesus que chamou. Então, às vezes, o milagre ele vem até nós sem nós fazermos nada. Jesus, pela misericórdia dele, ele vem e opera milagre na nossa vida, opera livramento, sem que a gente tenha tempo, às vezes, até de pedir. Né? Glória a Deus. Pode passar. A incredulidade de alguns, a segunda lição desse milagre, a incredulidade ou a falta de fé de alguns não pode impedir a ação soberana de Deus para operar milagres. Amém? Irmão, aquilo que você precisa, aquela cura, aquela providência, aquele milagre que você precisa. Ainda que as pessoas ao seu redor não acreditem, achem que você não vai conseguir, continua firme, de pé, continua acreditando, porque se Deus quiser, Ele vai fazer na sua vida, ainda que
todo mundo da sua casa, da sua rua, à sua volta, ainda que todo mundo duvide, isso não pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Amém? Deus é maravilhoso. Terceira lição. A bênção e o milagre, para que eles acontecem? Para que o nome de Deus seja glorificado todo o tempo. Nós fomos criados como para adoração ao Senhor. Então, os milagres, as bênçãos que vêm sobre a nossa vida, é para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus tenha falado conosco, que Ele continue falando, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo estudo que o Senhor nos proporcionou nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque temos ouvidos para ouvir, porque temos olhos para ver, porque podemos, ó Deus, ter entendimento da Tua palavra, ter entendimento dos Seus ensinamentos, que nós sejamos sensíveis, ó Deus, à Tua voz, que nós continuemos sensíveis à Tua voz, que possamos ouvir, meu Deus, tentar aprender de tudo que o Senhor fala conosco, através da Sua palavra, através das orações, através do nosso cotidiano, que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ô Pai querido, que o Senhor venha abençoar o nosso domingo, que o Senhor venha guardar a nossa vida, guarda a nossa casa, Senhor. Nos leva, meu Deus, debaixo das Tuas poderosas mãos de volta para a nossa casa. Aqueles que vão voltar para o culto, que o Senhor abençoe para voltar. Nós colocamos, meu Deus, o culto da noite nas Suas mãos. Pedimos que o Senhor esteja na direção, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém, graças a Deus.